Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam e permaneçam com todos nós, agora e para sempre. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, lá na sua carta, no capítulo 12, versículos 4 e 5, diz assim: porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Querido irmão, estimada irmã, temos nos perguntado nos últimos tempos o que é a igreja, como ela pode crescer, o que nos diferencia das outras igrejas, o que talvez falta na nossa, o que talvez sobra na nossa. O que é, afinal de contas, a igreja? Isso é uma pergunta muito interessante, porque sempre lembramos que igreja é a comunhão de pessoas. Para que uma igreja permaneça viva, ela precisa estar unida enquanto pessoas. Não existe uma igreja solitária, não existe uma igreja em casa, ela é sempre em comunhão. A constituição da nossa igreja, ela nos lembra justamente isso, né? Quais são os objetivos da nossa igreja? Propagar o evangelho, estimular a vivência evangélica pessoal, familiar, na comunidade, promover a paz, a justiça e o amor na nossa sociedade e participar do testemunho público do Evangelho no nosso país e também no mundo. Isso são as características da igreja. Mas o que nos faz ser igreja? O que nos caracteriza como igreja da Reforma? Aí eu lembro da nossa confissão de Augsburgo. Ela nos dá características importantíssimas sobre o que é a igreja. Não sobre a forma, mas sobre o conteúdo. Ela nos diz assim: porque para a verdadeira unidade da igreja cristã é suficiente que o evangelho seja pregado unanimemente de acordo com a reta compreensão dele e os sacramentos sejam administrados de acordo com a palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos, igreja não é forma, igreja não é templo, igreja nada mais é do que o lugar onde pessoas estão reunidas para ouvir o Evangelho e partilhar os sacramentos de forma correta. Isso é mais complicado do que parece, e o meu desejo é que Deus nos ajude a sempre nos mantermos firmes na leitura da sua palavra, no propagar do seu Evangelho e na administração dos sacramentos. Que Deus nos abençoe. Amém.